Fala pessoal, estou aqui diretamente de Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Como vocês podem ver ali atrás tem o Washington Monument. Eu estou falando aqui do Lincoln Monument também, então são dois lugares bem icônicos da cidade. Agora chove um pouquinho aqui. A ideia de gravar esse vídeo foi bater um papo com vocês. É uma dúvida que surge bastante dentro da nossa consultoria. João, será que eu devo vender todos os meus imóveis e aplicar o capital? Será que eu devo imobilizar tudo? Qual é a resposta certa? Tudo depende, tá, pessoal? Então, muitas vezes a gente quer a resposta certa e principalmente quando diz respeito a dinheiro, né, a finanças. Só que a gente tem que entender que nem sempre a gente é movido a decisões financeiramente viáveis, né, ou necessariamente a mais viável possível. Se a sua vida for uma planilha, você está morto por dentro. Você não tem emoções e você não consegue simplesmente fazer aquilo que o seu coração manda e sim só o que a cabeça manda. Talvez você não seja uma pessoa tão feliz assim. Mas eu vou comentar aqui com vocês, compartilhar até um pouco da minha experiência pessoal, do que eu fiz na minha estratégia pessoal de investimentos. Eu tenho 35 anos e até hoje eu não comprei nenhum imóvel. E muitas das pessoas se perguntam, de fato, poxa, eu tenho 35 anos, nunca comprei um imóvel, eu tenho 38 anos, nunca comprei um imóvel, ou um pouco menos, enfim. Existe essa pressão por comprar imóvel, mas eu tive um processo de decisão. Eu tomei uma decisão, há alguns anos atrás, de não comprar um imóvel, e eu vou explicar no detalhe. Comprar imóvel, pessoal, é uma grande decisão financeira, que envolve uma grande entrada, envolve parcelas, muitos e muitos anos pela frente de um determinado financiamento. Então, não é uma decisão simples que você toma num estalar de dedos. Uma grande premissa que guiou esse meu processo de tomada de decisão foi a liberdade. Eu sempre prezei pela liberdade, sempre, por uma razão única. Quando era mais novo, né, eu venho de uma família bem humilde, enfim, eu já tive a oportunidade de contar algumas vezes isso, mas eu era aquele cara na escola que nunca tive nada, né? Eu via os meus amigos viajarem para o exterior, eu via os meus amigos irem para a festa, fazerem de tudo na vida, e eu não tive essa experiência que eles tiveram quando eu era mais novo. Eu sempre via eles viajando, sempre via eles em festas, e aquilo me doía bastante, né? Porque eu também queria fazer parte daquilo. Não dá para ser hipócrita, né? A gente quer curtir bem a vida, enfim. E eu me sentia muito aprisionado o tempo todo. Aprisionado pela falta de grana, pela escassez que existia dentro da minha casa. Então eu pensava, porra, no dia que eu tiver grana, eu quero priorizar minha liberdade, né? Eu não quero perder a liberdade de forma alguma. Liberdade de tempo, liberdade para fazer o que eu quiser, enfim. E quando as coisas foram melhorando e que eu fui acumulando uma grana, eu decidi que o pilar principal, digamos assim, era, como eu falei, preservar essa liberdade. Então eu não queria pegar minha grana e colocar toda no imóvel, né? Porque eu sabia que se eu colocasse essa grana lá, eu certamente ficaria descapitalizado, certamente eu ficaria com muitas parcelas para pagar e eu não teria essa flexibilidade, por exemplo, de sair, como eu tenho, sei lá, se eu tenho um aluguel de R$8.000 e quero ir para um de 2, eu posso fazer isso, né? Posso fazer em um mês essa mudança. Mas com um imóvel próprio não necessariamente é assim. Então, basicamente, isso guiou o meu processo de tomada de decisão de não comprar um imóvel. Outra coisa que é super importante também, quando eu comecei a juntar grana, eu comecei a imaginar o que a grana poderia me proporcionar. Inclusive, trazer os meus pais para o exterior, né, e viver momentos como esse que eu estou vivendo agora, de estar com os meus pais. Eles não estão aqui comigo exatamente agora, mas trazer os meus pais para visitar minha irmã em outro país, coisa que eles não tinham condições de fazer. Então, proporcionar isso, para mim, é algo simplesmente mágico e que eu não trocaria isso por um imóvel, por exemplo. Daí, eu resolvi fazer a seguinte estratégia. Eu coloquei um número mágico para mim. E esse número mágico é um número que, aplicado a uma determinada taxa, eu posso ter uma renda que pague todas as minhas contas. A partir do momento que eu alcançasse aquele número mágico de
pelo menos poder pagar as minhas contas fixas, enfim. Atingir aquele número mágico, o que passar desse número eu já posso aplicar, por exemplo, em imóveis. E é o que eu venho fazendo exatamente agora. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, lá no Brasil, eu já estou buscando imóveis, por exemplo, para comprar. Ou seja, eu já tenho grana para poder pagar uma boa parte desse imóvel, enfim, e não ficar preocupado com as parcelas, porque basicamente o valor das parcelas vai ser o valor que eu pago de aluguel hoje. E eu não perco esse status da liberdade, digamos assim, status, né, da liberdade, porque a grana que eu tenho do número mágico continua aplicada e continua gerando renda. Então eu fiz um pouco o inverso da maioria da população, né? Enquanto as pessoas querem primeiro comprar um imóvel, comprar tudo de início, eu resolvi aplicar essa grana, eu não deixei de viver, não deixei de curtir por causa disso. Pelo contrário, eu fiz tudo aquilo que eu não tive condições de fazer quando eu era mais novo, né? Então agora eu estou me permitindo viver um pouco mais, eu estou me permitindo fazer algumas viagens, me permitir fazer certos luxos, né? Comprar coisas que eu quero, enfim, sem perder esse controle, claro. Mas notem, pessoal, que em nenhum momento eu tomei uma decisão baseada em pressão de A ou de B. Eu sei que muitas vezes quando você está dentro de um matrimônio, não é só você que toma essa decisão, muitas vezes outra pessoa toma uma decisão por você ou te pressiona e você tem que manter não necessariamente aquilo que é financeiramente viável, mas sim o que é emocionalmente viável. Então, quando a gente cria um processo de tomada de decisão, você tem que elaborar critérios, tá? Qual é o critério que é importante para você? É a sua liberdade, como foi para mim? O critério é você manter a sua esposa ou seu esposo feliz porque eles querem, ele quer, ela quer, né? Comprar um imóvel e você não? Então, até que ponto vale a pena ceder? Então, tenta elencar quais são os critérios que você tem, e critérios qualitativos, digamos assim, e critérios quantitativos. Primeiro, para esses qualitativos aqui. Então, de qualitativos eu colocaria tanto essa questão de se você tem um cônjuge e esse cônjuge quer muito um imóvel ou não, enfim. Eu iria também pelo fator da liberdade. E se isso, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu sempre pensei, sempre priorizei isso aí. Tem a questão de liberdade, né, geográfica, enfim, às vezes você quer se mudar para outra cidade, às vezes você quer ter a liberdade, por exemplo, de se mudar para um outro estado através de a partir de uma outra oportunidade de emprego, né, que te ofereçam, que possa surgir para você. Enfim, quais são os elementos aí que podem surgir? Agora, de aspectos quantitativos, aspectos financeiros, eu colocaria aí de fato essa questão de você colocar de fato numa planilha se é viável ou não, ou contratar um consultor que possa ajudar você a tomar essa decisão, o que é melhor para você. Mas assim, até um outro ponto também, eu estou compilando várias conversas em uma. Recentemente eu tive uma conversa com um amigo que ele falou assim: João, eu quero porque quero comprar um imóvel, ele é um herdeiro, enfim. E assim, pessoal, não é vantagem nenhuma comprar um imóvel agora, financiado do jeito que ele quer fazer. Por quê? A taxa Selic está em 15%, ou seja, você aplica o seu dinheiro e você vai estar ganhando ali 15% ao ano no baixo. Então, se você pegar algumas outras aplicações, você pode ganhar até mais que isso. No caso dele, ele, além de se descapitalizar para fazer a casa, né, comprar a casa, ele também vai financiar. E o financiamento está altíssimo, ele não encontra uma taxa por menos de 16%, 17% nesse momento. Tá, nas instituições que ele está procurando. Então, assim, é totalmente inviável comprar a casa agora, né? Ele tem dinheiro para pagar, mas, assim, financeiramente, né, o racional é dizer, é muito mais interessante que você espere essa taxa de juros ceder um pouco para você, a partir de então, tomar essa decisão de avançar na construção da tua casa, enfim, que no caso dele é uma construção. Mas ele trouxe alguns outros pontos na mesa. Ele disse assim: João, mesmo que eu faça isso, eu vou continuar com uma boa grana na minha conta, né? Mesmo que eu faça isso, eu não vou ficar descapitalizado, mas tem outros aspectos aí que eu levo em consideração, que é, por exemplo, a minha esposa, a gente já vem conversando sobre isso há pelo menos uns 2 anos e meio a 3 anos, e levar isso aí adiante, né, mais um ano para frente, isso pode desgastar muito o nosso casamento. Então, note que ele está priorizando essa questão do casamento dele. O casamento dele é muito importante e mesmo que ele tome uma decisão que não é a decisão financeira
mais viável possível, né? Mais inteligente financeiramente, eu diria assim, emocionalmente, é a decisão mais inteligente. Porque por mais que ele tenha muita grana na conta, né, ele fique lá, ele tome a decisão financeiramente correta, talvez o casamento dele vá para o saco. E outra, mesmo que ele compre esse imóvel agora, ele construa o imóvel, como ele não vai se descapitalizar, isso não vai prejudicar a vida financeira dele, então ele está relativamente numa situação tranquila. O que eu quero chegar aqui com esse vídeo, né, a moral da história toda, é o seguinte: no processo de tomada de decisão, você tem que elaborar critérios, né, e você tem que dar peso para cada um desses critérios. Tá? O que é mais importante para você? Qual é o critério que é o mais importante para você? Mas se tiver, por exemplo, sei lá, se você elaborou 5 critérios e 4 critérios são contra e apenas um é a favor, então certamente isso vai também ajudar você a tomar uma decisão. Assim, pessoal, nunca você pode acreditar em um guru de finanças que ele diga assim: ah, comprar imóvel é o melhor, ah, alugar é o melhor. Não existe uma verdade absoluta e a verdade absoluta é a sua verdade. É aquilo que você considera importante para a sua vida. Mas assim, o que não dá para fazer é você tomar uma decisão que não seja bem fundamentada apenas com base nas expectativas que tem sobre você, que a sociedade tem, que o teu pai, que a tua mãe, poxa, compra um imóvel, compra o teu imóvel que é melhor, enfim, ou os teus amigos, né? Porque todos os seus amigos compraram, você também vai ter que comprar. Eles podem estar todos errados e você pode estar certo. Então, assim, tenha seus próprios critérios, não vá na onda do povo, né? E, se possível, contrate um consultor de investimentos que seja da sua confiança, para que ele possa te ajudar a fazer contas, se é que você não sabe fazer conta, enfim, porque envolve um certo grau de complexidade. Mas sempre que você puder, tenha o apoio de um profissional e decida, né, da melhor maneira possível. Então, assim, nesse vídeo aqui eu consegui colocar um pouco do meu pensamento sobre essa questão da compra de imóveis. Então, eu nunca coloquei como uma prioridade na minha vida: ah, eu tenho o meu imóvel próprio. Não, eu sempre quis ter um teto para morar, né? Então, para mim isso era o mais importante, ter uma grana que pudesse me gerar uma liberdade financeira para fazer o que eu estou fazendo agora, vivendo a melhor fase da minha vida, conhecendo não, já estou aqui pela 4ª vez, na verdade, mas trazendo os meus pais para cá, que para mim é um privilégio gigantesco. Então, essas coisas, galera, no momento em que eles forem embora, porra, isso aí vai ficar guardado na minha memória para sempre. E um imóvel, porra, um imóvel eu posso postergar, eu posso comprar depois e assim vai. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!